Behind every fascism, there is a failed revolution. Not only are they doing it for self-serving reasons, but because of that, it can turn it into a very negative thing. Everything you've said makes sense. I haven't seen the social science on it, but it doesn't sound crazy at all. It seems kind of obvious. Meu nome é João. Em 2012 eu fundei um site chamado Ataque Crítico. Lá eu produzi críticas de videogame junto com um amigo meu chamado Rafael Valério, que à época me ajudou com a publicação de notícias, com a parte da infraestrutura do site. Há alguns meses eu voltei com o site, eu tinha interrompido ele em 2014 por causa da entrada na universidade, por outros motivos. No ano passado eu retomei com o projeto sob a forma do canal Ataque Crítico em que vocês estão. E aí eu publiquei 2 vídeos nesse canal e hoje, como vocês talvez já tenham percebido, o canal mudou sua identidade, né? Deixou de se chamar Ataque Crítico e passou a se chamar Paradox. Bom, esse vídeo é para explicar um pouco desse processo, né, o que aconteceu, e também para não deixar vocês achando que eu os enganei, né, chamei para vocês se inscreveram no canal e de repente o canal muda e tal. Isso aqui é para explicar o que está acontecendo e quais são os rumos do projeto daqui para frente. Mas eu queria falar um pouco sobre mim, né, me apresentar. Eu sou professor de português, sou formado pela UFES. Escrevo sobre videogame há quase 10 anos. Em 2009 eu me juntei a um site chamado Orion Games. E lá eu era um editor, produzia resenhas, artigos, participei de dezenas de podcasts. O site encerrou suas atividades depois de 5 anos, com mais de 150 podcasts gravados, então bastante coisa. E aí, em 2012, né, quando o Orion Games acabou, eu criei o Ataque Crítico, que era um site só para escrever críticas e artigos, e foi um site razoavelmente bem sucedido, né? Eu acho que agradou bastante tanto o público quanto a crítica, então acho que foi um projeto muito bem sucedido, embora curto, né? E aí quando eu saí, eu acabei encerrando o Ataque Crítico em 2014. Em 2014 eu também participei de um site com o Bruno, que hoje faz parte do Popverse, mas na época a gente fez um podcast chamado Segunda Fase. Foi um projeto muito bacana, com Bruno e Roberto Belo. Além disso, né, esses talvez tenham sido os principais projetos que eu trabalhei. Aí eu entrei na universidade, acabei abandonando essa vida de publicação de textos e participações em podcasts, mas além desses eu participei também do site Sussurro, mas participações esporádicas, né? Participei de alguns podcasts, publiquei na revista deles. Do Player Select eu fui muito próximo dos meninos durante a criação do site, participei de vários podcasts, então tem uma pequena história aí de quase 10 anos já de contato com produção opinativa e de artigos a respeito de videogames. Mas nessa nova empreitada, na Paradox, eu não estou sozinho também, né, como eu não estava antes. Dessa vez eu estou com o meu amigo Caio, amigo que eu fiz na universidade, e ele vai tocar junto comigo aí esse projeto. Então vai lá, Caio, se apresenta aí, fala um pouquinho com a galera. Primeiramente, não é fora Temer, mas meu nome é Caio. Posso falar a minha idade, 24 anos, sou estudante de letras. Ao contrário do João, nunca participei de alguma atividade em nível internet, em nível de projetos coletivos de produção, né? Contudo, desde a minha adolescência, eu sou mais ligado às histórias em quadrinhos do que aos videogames em si. Joguei durante minha infância, minha adolescência, mas nunca foi meu foco. E até hoje não é meu foco no videogame. Meus focos são as histórias em quadrinhos. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Opa! Sai! Interessante assim, a nossa amizade na universidade, ela sempre...
o que serviu talvez como o elo de ligação foi sempre essa coisa da reflexão sobre a cultura, né? Desde as nossas primeiras conversas, a gente estava sempre tentando entender o cinema, né? Tentando entender o que havia de ideológico nos filmes que a gente assistia, o que havia de estético, né, nessas obras. Isso lá desde o primeiro período, eu consigo lembrar disso. Desde então a gente fez aulas de história da arte juntos, né? E mesmo fora do ambiente da sala de aula, as nossas discussões, elas sempre, cedo ou tarde, passavam pela história da arte, ou pela história da filosofia, pela história do pensamento, de modo geral. E as nossas, como você disse, né, a sua iniciação científica a respeito de Clube da Luta, a minha iniciação científica na universidade foi a respeito de crítica literária. Então acho que houve sempre essa tentativa de buscar entender o que a gente consome, né, se for para usar os termos do mercado, né, mas não só entender o que a gente consome, mas produzir em cima do que a gente consome, né, devolver ao mundo o que a gente tomou dele a partir dessas mídias, né? Acho mais importante também de entender essa questão de produção nossa produção é coletiva também, né? Nós incentivaremos também outras pessoas a fazerem produções, nós indicaremos também outros canais que achamos interessantes, outras reportagens, porque a gente entende que a coletividade ela é que constrói conhecimento, né? Só uma rápida esclarecimento sobre o nome, né, que a gente pensou. Paradoxa é um termo grego, em que para significa contra, doxa que significa opinião corrente, né, a opinião do senso comum, os preconceitos e as mistificações do senso comum. Então a paradoxa é aquilo que vai contra o que foi estabelecido e que é reproduzido de forma acrítica, né, digamos assim. A gente tem algumas motivações que injetam energia nesse projeto, né? A primeira delas acho que é ampliar o debate. Eu acho que o Caio já deixou isso claro, né? Nas análises do videogame a gente tem sempre uma certa hegemonia ideológica e também uma hegemonia epistemológica. O que eu quero dizer com isso? Os videogames eles são sempre analisados por um mesmo viés. O viés é sempre um viés conservador, tanto do ponto de vista ideológico, e aí eu acho que um outro problema é do ponto de vista epistemológico. Parece haver uma resistência de reconhecer qualquer caráter ideológico nessas mídias, né, e a partir dessa resistência cria-se uma postura irracionalista, digamos assim, uma postura que acha um absurdo qualquer tentativa de analisar esses produtos com maior profundidade, tentar entender como que ética e estética se articulam ali, né, para criar, não para falar em termos de mensagem, né, mas para criar um efeito, né, no espectador. Então a nossa ideia é ampliar o espaço de debate, é trazer essas questões, aceitá-las como questões importantes, questões que precisam ser debatidas, né, e que a gente acha que embora exista um espaço em que esses temas são debatidos, e eu acho que eu posso citar aqui, por exemplo, o Overloader, que é um site que tem feito isso, eu acho que há mais espaço, né? Há mais espaço, mais debates a serem feitos, e se a gente está aqui contribuindo é porque a gente espera que vocês também contribuam, né? A gente espera não começar, porque a resistência ela sempre existiu, né? Mas realmente contribuir para essa resistência, talvez seja um dos primeiros motivações, né, que fez a gente querer tocar esse projeto. Sobre as histórias de quadrinhos, eu sou mais ligado até mesmo à área acadêmica. Canais eu não acompanho tanto de quadrinhos, porque todos os canais que eu vi de quadrinhos eu não achei bons, eu achei simplesmente apenas resenhas sobre o material e se você vai comprar ou não. Eu acho que tem que ser mais do que isso. Sobre quadrinhos podemos fazer a análise do Humberto Eco também, em Apocalipse Integrado, com o mito do Super-Homem, né? É um produto de análise. Existe a produção sobre o Sandman, já existe a produção sobre os Invisíveis, do Grant Morrison. O Grant Morrison tem um livro dele, Superdeuses, que eu posso trazer aqui também no canal e dar uma discutida sobre algumas temáticas dele também. E construir conhecimento crítico sobre quadrinhos.
Mas ter conhecimento crítico não necessariamente tem que comungar com a ideologia que eu defendo, mas sim entender de forma racional como aquilo chega a ponto que está, analisando sobre o viés da indústria cultural. Não é necessariamente propagar uma mensagem panfletária, mas sim analisar da forma mais crítica possível, né? E aí, a gente tem também, além dessas prioridades, a gente tem três posturas que a gente vai tentar manter no projeto, que é a da pesquisa, né? A gente não precisa tentar reinventar a roda, né? A gente não precisa tentar apelar para a nossa genialidade, que eu sei que o Caio tem. Não, estou muito longe. Mas a gente não precisa tentar ser genial, inventar e descobrir. A gente tem que ter a humildade de ao despertar o interesse sobre algum tema, primeiro movimento seu de ver, o que já falaram sobre isso? Né? Qual é o estado da questão? Né? Como é que andam as discussões sobre esse assunto? Tem que ser o primeiro passo para tentar sanar uma curiosidade, né? E a partir daí criar algo novo. Né? Eu até lembro que a palavra original, né? Não sei quem criou algo original. Né? A palavra original, a raiz dela é origem. Né? Você só pode ter algo original se você conseguir primeiro voltar à origem, né? Reconstruir uma história daquela ideia, uma arqueologia daquela ideia, e a partir desse conhecimento que você conseguiu resgatar, você criar algo novo. Então, a primeira dessas posturas seria a postura da pesquisa. A segunda é a da produção, é o que faz a existência do canal fazer algum sentido. É a gente produzir e querer ouvir vocês falando também. E aí é uma postura até meio bakhtiniana, assim, de entender que a gente só realmente compreende o mundo quando a gente consegue verbalizar a nossa compreensão sobre o mundo. Não é uma relação de essência, assim, que eu entendo no meu coração, mas eu não consigo me expressar. Não, você vai saber se você entendeu quando você estiver falando sobre aquilo. E por isso que talvez a produção ela seja tão importante, que ela serve para vocês, né, que a gente estaria apresentando algo que talvez vocês não conheçam, mas ela serve para a gente saber que a gente sabe também. Porque até a produção a gente tem uma vaga ideia, né? As ideias ainda estão desorganizadas. E como terceiro aspecto, né, que a gente já comentou brevemente, a ideia da divulgação de outros trabalhos, que eu gosto de chamar de nossos pares, né? E aí, quem são nossos pares? São os críticos, são os leitores, youtubers, mas são pessoas que estão aí fazendo o que a gente está fazendo, assim, que é ler, conversar, produzir, né, escrever. Eu acho que também a gente pode dar também um pouco de preferência para muitas vezes ao canal pequeno também, que muitas vezes não tem muitos inscritos, o cara está fazendo um bom trabalho e tal. Por mais que a gente goste de canais grandes que fazem bom, também é importante fazer a divulgação, eu acho. A internet é um espaço de disputa ideológica, gente, não existe isso. Acho que a internet é algo neutro, não é neutro. Então essa divulgação também traz os nossos pais e descobrir novas pessoas também para construir. Bom, e aí falar um pouco sobre o conteúdo, né, o que será do canal Paradoxa. Como eu já falei, o canal ele vai passar a tratar de outros assuntos além de videogame, né, embora eu tenha predileção por videogames, então sempre vai ser um assunto recorrente. Né, eu tenho predileção por história em quadrinhos. Exato, então. Pois é. Vai ter um pouco de tudo. Né, eu acho que a ideia é essa, que tem um pouco de tudo, não mais restrita a videogames, até porque meus interesses, por mais que eu tenha predileção por videogames, meus interesses não se restringem a videogames. Eu faço outras coisas da vida. eu leio bastante, eu assisto não muito, eu gostaria de assistir mais filmes, mas eu gosto de assistir filmes, seriados, etc. Não tem por que eu tentar me restringir, né? E aí eu vou aproveitar e comentar logo que o Ataque Crítico, né, se antes ele representava todo o canal, agora ele vai ser uma seção dentro do canal, que é a sessão dedicada à crítica de videogame. Vai ter uma sessão chamada Ataque Crítico, e lá vão ser depositadas as críticas.
E aí, como é que vai ser a produção? Né? O que é que vocês vão encontrar no canal, pelo menos nesse momento seminal, né, de criação e primeiros passos no canal. Né? Em primeiro lugar, eu acho que o carro-chefe do canal serão as videoanálises, que aí vai seguir mais ou menos o modelo da crítica. Essas videoanálises elas podem ser críticas a um único objeto, né? Elas podem ser a exploração de um conceito, e aí mais abrangente, né? Não vai ter um objeto específico, você pode usar esse conceito para explicar Shadow of the Colossus e FIFA no mesmo vídeo, a partir de um conceito lá central, então poderia entrar nesse como videoanálise. Reportagens, se a gente quiser, né, tiver interesse em fazer uma reportagem maior fôlego, também pode entrar como videoanálise. Entrevistas, enfim, a videoanálise ela compõe o conteúdo de mais fôlego, que vai dar mais trabalho, vai exigir mais pesquisa. As videoanálises terão uma periodicidade mensal, então a gente pensa que pelo menos aqui no início serão uma por mês. Além da videoanálise, a gente estreará uma sessão chamada Incipit, que trará impressões iniciais a respeito de objetos de cultura. Então, por exemplo, já tem uma pronta a respeito do jogo Tacoma, em que eu dou minhas impressões iniciais, a gente explora ali um pouco do começo do jogo, tenta identificar, né, tatear quais são os temas que o jogo está tentando evocar. No caso, Tacoma foi o jogo, mas o Caio já está com ideia de trazer um incipit sobre um quadrinho, que ele quer mostrar para vocês. Mas a ideia e aí falar um pouco do nome, né, da sessão, Incipit. Que Incipit é um campo do estudo literário que trata de estudar a primeira frase ou o primeiro parágrafo de um romance ou de um conto e identificar como essa primeira frase se articula com o resto, né, do conto. Então já dá esse caráter, né, introdutório, né, inicial ali do objeto de cultura que a gente vai tratar no vídeo. Um outro tipo de conteúdo, né, uma outra seção do canal é a seção de divulgação, que aí a gente vai tentar fazer... A gente vai produzir uma lista de todos os textos e vídeos críticos que a gente identificar durante o período de um mês e trazer para vocês, né, comentando o que a gente achou interessante, quais as críticas que a gente tem. Mas é essa ideia de divulgar o trabalho de outros críticos, né, o trabalho de outras pessoas que estão produzindo. A divulgação também pode ter algum livro literário, algum autor novo de literatura que a gente esteja lendo, e principalmente autores nacionais também, ou autores latino-americanos. Nós estamos gostando, está tratando de um tema atual, a gente também pode trazer, não se, como o João diz, a gente não fica preso a videogames e quadrinhos também, né? E a gente tem a produção cultural, principalmente, né? E o último tipo de vídeo que pelo menos por enquanto vai acontecer no canal é um vídeo que a gente oferece um feedback meio que um fechamento para balanço. Assim. É um vídeo para ver o que a gente fez, o que a gente produziu naquele mês, exercer uma reflexão mesmo sobre o que foi feito. E aí a gente pensa em ser um vídeo ao vivo, né? A gente gravar ao vivo e ler comentários de vocês, as sugestões e ver o que a gente acha das sugestões, das críticas, né? Como que a gente vai buscar maneiras de atendê-las, fazendo essa reflexão sobre o que a gente fez, mas também conversando com vocês sobre o que a gente pretende fazer, né? Para deixar vocês atualizados, né? Eu acho que é legal também como uma forma de testar nossas ideias, né? Porque às vezes a gente vai ter ideias ruins e vocês podem já apontar na hora ali. A execução não vai ser boa. Pois é, então eu acho que é uma forma também de interação, de conversar com vocês, que muito me interessa e também ao Caio. Mas então são esses os 4, vou chamar de produtos, né, que a gente vai apresentar para vocês mensalmente. Então é a videoanálise, os incipits, os vídeos de divulgação dos nossos pares e o feedback. A gente tem um e-mail para contato, que se chama siteparadoxa@gmail.com.
A gente tem a fanpage no Facebook, os links vão estar todos aí embaixo, né? Na descrição. A gente tem um grupo no Steam. Inclusive, entrem, já façam parte do grupo do Steam, porque o sorteio vai acontecer por meio do Steam Gifts e ele precisa que... só vai participar do sorteio quem estiver no grupo, porque o sistema do Steam Gifts ele exige que as pessoas estejam dentro do grupo só as pessoas do grupo vão fazer parte do sorteio. Então já entrem no grupo e podem começar a produzir lá, fazer tópicos. O grupo já está bem organizadinho. A gente tem um Twitter também, e eu tenho o meu Twitter pessoal, que é a rede social que talvez eu mais acesse, que é twitter.com/netojpv. O Caio, a sua rede pessoal de preferência no momento é o Facebook ainda, né, Caio? É porque Twitter, eu não sou criativo pra ter Twitter. Então é o facebook.com/caio.gobgerlin, vai estar tudo na descrição. Inclusive, o último comentário, né, o último aviso, que os vídeos sairão toda segunda-feira. Então, segunda-feira que vem, estaremos aí. Um abraço a todos e até lá.